De volta com o programa Você Pode Ser Feliz, agradecendo a sua participação. Muito obrigado a você que está ligando para cá, no nosso telefone 1938719620. Muito obrigado. Você sabe que a sua participação eu vou colocando aqui diante de Nossa Senhora, depois tem o nosso momento de oração e depois no final do programa eu vou sortear, dentre essas participações, um devocionário da família, que eu preparei com muito carinho para você rezar aí com a sua família, meditar sobre a família e rezar também com a família. Então quero agradecer aqui ao Clemente dos Santos Júnior de Sumaré, São Paulo, que está participando aqui, está assistindo, toda a família está assistindo. Está rezando em ação de graça pelos 70 anos de casamento. 70 anos, é isso mesmo que está escrito aqui. 70 anos de casamento de Clemente Manuel e Carlota Souza, que moram em Sumaré e assistem a todos os programas da Associação do Senhor Jesus. Muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe a vida de vocês. Nayane Cibele Silva Santos, de Barueri, São Paulo, lá pertinho da minha casa, pedindo oração por ela, por toda a sua família, pelos seus vizinhos, seus amigos e por todos os doentes. Também a Patrícia Januário da Silva Cícero, de Nova Olinda, na Paraíba, pede oração por ela, pedindo a cura de um problema que ela tem no ovário e agradecendo a Deus pela sua vida. Andréa Corrêa dos Santos, de Barueri, São Paulo, pedindo oração por ela, que está afastada do trabalho por motivos de saúde e não vem recebendo os benefícios, está passando por uma série de dificuldades. Colocamos aqui diante de Nossa Senhora e vamos rezar pela sua situação. A Fátima Rodrigues Silva Lima, de Garrafão do Norte, no Pará, pedindo por ela, pedindo paz e saúde, pedindo por toda a família. Maria das Graças Borba Marques, de Campinas, São Paulo, pedindo por ela, que está pela sua saúde, vai passar por 2 cirurgias na coluna e no joelho, pedindo a Deus que corra tudo bem. Também Zilá Terezinha Inhaia, de Vilhena, em Roraima, pedindo oração para Clédson, Jaques e Lari, por toda a família. Obrigado pela sua participação. Tereza Domingues Varane, de Salto de Pirapora, São Paulo, pedindo oração por ela, pedindo também por todos os seus familiares. Thelma de Aguiar Brandão, de Ipuiuna, em Minas Gerais, pedindo pela neta Maria Eduarda Brandão, pela proteção dos filhos Ricardo, Rogério e Roberta e por toda a família. E também aqui a participação do Manuel Moisés Ribeiro, de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Manuel Moisés Ribeiro, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, pedindo pela cura e libertação do vício da bebida, de José Francelino, e também pedindo por toda a família. Um abraço aí para o povo de Jaboatão dos Guararapes, para o povo da comunidade Boa Nova. Um grande abraço para vocês aí. A gente vai se encontrando pelos caminhos da missão. Daqui a pouquinho eu continuo lendo a sua participação, mas não se esqueça, mande para cá a sua participação através do nosso telefone 1938719620. Você estará concorrendo a um devocionário da família. E também obrigado a você que está participando através do nosso Facebook, facebook.com/Rede Século XXI. Daqui a pouquinho eu vou falar das participações que nós temos aí pelo nosso Facebook. Mas agora eu vou começar uma conversa com um jovem que tem muita coisa para falar para a gente aqui, vai participar com a gente do programa, vai participar de outros programas aqui da Rede Século XXI. Ele tem um blog que se chama Direto da Sacristia. Então, com muita alegria, vamos receber aqui no nosso programa Eric Marçal. Seja bem-vindo, Eric. Obrigado, padre. Muito bom dia. Bom dia. Bem-vindo, viu? Vamos sentar aqui na nossa sala. Evangelizar através dos meios de comunicação é um desafio e é algo que nos impele, nós somos impelidos a fazer isso, usar tudo aquilo que está ao nosso alcance, as tecnologias, os meios de comunicação, tudo que está, as ferramentas que estão ao nosso alcance para comunicar a verdade do Evangelho, para comunicar a doutrina da igreja, para comunicar a verdade de fé. E é isso que nós fazemos aqui na Rede Século XXI e que o Eric também faz através de um blog que se chama Blog Direto da Sacristia. Isso. Eu sempre procurava ler informações sobre a igreja. Aí em 2010, nas férias de julho, eu pensei, não, eu quero fazer agora um blog com minha cara. Já que eu procuro tanto, então eu vou agora juntar as informações e vou apresentar com minha cara. E durante a montagem do blog, eu fiquei pensando num nome, e tinha que ser um nome prático, um nome carismático, que chamasse atenção. E eu tinha um blog desativado, eu falei com os amigos que
que eram donos do nome, e pedi para me darem os direitos, porque quando eu pensei em Direto da Sacristia, eu pensei em notícias quentes, como o seu padre sabe que na sacristia todo mundo se encontra, desde o Papa Francisco até a senhora ministra da Comunhão, extraordinária da Comunhão, ela se encontra. Então, as notícias da igreja, elas se encontram na sacristia. Então, como tem Direto à Redação, que é onde acontecem as notícias mais quentes, de última hora, então eu quis colocar um Direto à Sacristia o nome, porque seriam as notícias que acabaram de chegar na igreja, que todo mundo está comentando, certo. E assim começar um blog com minha cara. Então já são 4 anos. Eu comecei no dia de São João Maria Vianney. Certo. Agora, antes de falar do blog, que já está aparecendo imagem aí na tela para o povo que está em casa ver, você é de onde? Pelo sotaque, você não é daqui, de São Paulo, do interior de São Paulo. Eu sou natural da Paraíba, do interior da Paraíba, mas moro no Recife. Certo. Mora no Recife, participa de alguma comunidade? Não, só sou blogueiro. Certo. Agora, qual que era o seu objetivo? Primeiro era para dizer de notícias, sim. Notícias direto da sacristia, mas continuou sendo de notícias ou como é que foi isso? Acho que o que mais movimenta, eu comecei com um blog, o .com, mas agora eu me detenho mais na fanpage, no Facebook, porque eu tenho um contato mais direto. Então, no blog eu deixo as notícias, os artigos maiores, não factuais, e na fanpage eu deixo notícias quase diárias que eu publico sobre o Papa Francisco, curiosidades sobre liturgia, mas eu acho que o que mais movimenta são notícias, mas eu coloco também artigos, curiosidades sobre liturgia, sobre a história da igreja, sobre teologia. Isso tem atraído muita atenção. Agora, a gente escuta muito falar de blogueiros nos meios de comunicação secular, né? Geralmente, às vezes tem até alguns debates assim que eles chamam vários blogueiros. Isso virou uma profissão? Como é que é isso? Porque começa como uma coisa amadora, mas com contato você acaba tendo alguma experiência e vai aprendendo como se comportar, como é a comunicação na internet e o que é que as pessoas procuram. Então, cada blog hoje tem sua característica. Então, realmente tem até um debate, semanalmente, se eu não me engano, dos blogueiros católicos, que eles comentam as notícias da semana. Então, acabou sendo quase uma profissão, porque é uma coisa que fervilha tanto. Hoje todo mundo busca informações, todo mundo quer postar a sua opinião na internet e fazer com que o conhecimento chegue a todas as pessoas. Hoje está mais fácil. E isso tem até procurado também a atenção do Vaticano. O Vaticano se interessa muito, tanto para saber o que se diz na rede católica, na blogosfera, como também está nela. Por isso o Papa Bento ele inaugurou uma conta no Twitter, também está no YouTube, e agora o Papa Francisco também nessa mesma linha continua muito presente, porque hoje, se a igreja não acompanha a tecnologia, ela não consegue anunciar como deve ser. Eu me lembro até que numa ocasião, talvez não com essas mesmas palavras que eu vou dizer aqui, mas o Papa Bento XVI disse aos sacerdotes numa ocasião: pelo amor de Deus, tenham um blog. Foi. Não sei se com essas mesmas palavras, mas usou uma expressão forte assim. E hoje, nesses últimos 5 anos, eu acho, principalmente, nós vemos bispos, cardeais. Acho que um dos cardeais mais seguidos hoje é o cardeal Scherer, de São Paulo, e o cardeal Timothy Dolan, de Nova York. Eles são muito seguidos porque, como eu acabei de falar e como o senhor complementou com a preocupação do Papa, se não tiver na internet hoje, onde todo mundo se encontra, e é um meio de encontrar gente que talvez tenha perdido o interesse pela igreja ou porque não conhecia. Então, se não usar essa ferramenta, a igreja fica para trás. Isso já começou com o Papa João Paulo II. Acho que em 96 o Papa inaugurou no Natal o site do Vaticano. Então, sempre eles estão atualizando para estar a tecnologia de ponta, a igreja está acompanhando. E tem um incentivo para aqueles que... Porque hoje eu vejo assim algumas senhoras que, por causa da igreja, elas começaram a aprender a mexer no computador. Sim. Nunca tinham interesse, assim, nunca tinham mexido com computador. Hoje eu encontro algumas senhoras que são minhas amigas, que estão mandando para mim mensagem no Facebook. Eu falei, nunca imaginei que a senhora ia estar aí no meio virtual. Mas elas se inscreveram numa escola, aprenderam com os filhos unicamente por causa da igreja, por causa da evangelização. Não, é verdade. É uma resposta muito gratificante. Quando eu vejo até senhoras lá, tem uma senhora na fanpage que agradece. Olha, eu não conhecia, eu não sabia sobre isso, obrigado por ter me ensinado. É interessante, elas vão
as pessoas de todas as formações, tanto quem sabe quanto quem não sabe, começa a mexer hoje também, porque senão também fica para trás, e começa a acompanhar o conteúdo e agradece. Então, o retorno que os blogs recebem é muito gratificante, porque nós vemos que tem frutos. A gente não sabe de tudo, alguns se formam, outros só comentam o que sabe, como leigos, mas qualquer contribuição, ou a contribuição formativa, ou a contribuição leiga, no sentido estrito da palavra, leigo, que não estudou nunca teologia, filosofia, ou não faz nenhuma formação, sempre tem um retorno. Sempre tem um retorno. Então tem vários públicos, tem um público mais formativo, tem blogs que tem um público de um jeito, mas também tem blogs mais simples, mas todos eles têm retorno. Agora vamos falar especificamente aí do Direto da Sacristia. Quais são os principais assuntos que você posta no blog ou agora no Facebook também? Bom, primeiro os principais assuntos, depois qual que é o interesse das pessoas por causa do blog? O carro-chefe do blog é a liturgia. Tanto conhecer quanto explicar sobre a liturgia e tirar curiosidades, porque às vezes tem gente que sabe e procura se informar mais, porque só fica pela aparência da missa, mas procura na internet saber mais, se aprofundar mais. E eu acho que o segundo assunto mais procurado é sobre os papas. Papa Bento ainda tem muito interesse, desperta muito interesse nas pessoas, e o Papa Francisco, então sempre tem interesse pelos dois papas, e depois de liturgia, acho que história da igreja também desperta muito interesse. Eles estão mostrando para nós aí as fotos que tem no blog. Se eu não me engano... Porque como que desperta a curiosidade? Até eu lembrei de um caso aqui que... Dom Antônio Keller, que você deve conhecer, ele era padre aqui no bairro do Limão, então ficava bem restrito ali o trabalho dele. Depois que ele ficou bispo, ele começou a usar uns paramentos diferentes que os bispos não estão acostumados a usar, e ele posta foto de tudo aquilo, e as pessoas acabam perguntando para mim, o que é isso? O que é um bispo diferente? É o bispo católico? É verdade, porque nos últimos anos algumas coisas da igreja acabaram caindo em desuso, não porque a igreja tem proibido, mas que a igreja, não, olha, é facultativo, você usa ou não, então ficou uma coisa escondida. Aí agora, principalmente com o Papa Bento, nos últimos 7 anos teve um grande incentivo a essa redescoberta católica, porque algumas coisas não foram proibidas. A igreja disse, não pode fazer isso, mas acabou caindo em desuso. Então, acho que uma das primeiras coisas que, no caso, Dom Keller, ele fez foi em 2011, por aí ele começou a usar, ele voltou a usar, que é uma coisa facultativa, porque, como o senhor deve saber, e eu estava falando em outro programa, a igreja tem 2 ritos. O rito é um caminho, digamos que é um caminho para chegar num ponto. Então, a igreja tem vários ritos, ou seja, várias formas de celebrar a missa, mas que é a mesma missa. Então, tem coisa que só pode fazer numa forma, num rito, e outras coisas que só podem fazer em outro rito. E tem coisas que são nos 2 ritos. Então, Dom Keller começou a usar luvas, por exemplo. A gente hoje não é acostumado a ver ninguém usando luva na rua. Isso já passou, mas a igreja pegou tudo, desde o que o padre usa, o bispo usa, desde os pés até a cabeça, tudo tem um significado. Não é por acaso, não é por ostentação, mas tem um significado. Então, eu me lembro que na época eu publiquei o motivo de Dom Keller ter usado luvas. Tem um significado. Relembra, os que estão nos assistindo devem lembrar da história de Jacó, que roubou a bênção do pai dele, porque o pai estava cego, Isaac estava cego, e ele colocou uma pele de carneiro no braço para aparentar ser cabeludo, ser peludo. E assim roubou a bênção que era para o filho dele, Esaú. Então, quando o bispo está vestindo a luva, ou qualquer outro paramento, o padre também, a oração que ele veste, a oração que acompanha essa ação, explica o sentido do paramento. Então, quando o bispo está vestindo a luva para celebrar a missa, só para celebrar a missa, quer dizer isso, para lembrar aquela bênção que, ainda que roubada, mas serviu para fundar o povo de Israel. Jacó deu origem ao povo de Israel. Essa e outras curiosidades as pessoas podem encontrar lá porque depois continua lá no blog, como é que é? Direto da Sacristia.com.
e tem também na fanpage, mas os artigos estão no blog. No Direto da Sacristia. Agora, nós estamos chegando no finalzinho desse bloco aqui, mas quero fazer uma pergunta para ficar depois para o próximo bloco. Porque, bom, você começa um trabalho na internet, você está lá por detrás do computador, né? Do iPad, do tablet, mas agora o seu trabalho está restrito só a ficar de trás do computador ou você está indo por aí também para ajudar na formação, dar esses ensinamentos para outras pessoas? Terminei agora uma catequese de primeira comunhão e estou com outra turma. E ainda, claro que isso é uma coisa inicial, uma coisa primordial, é a base, é uma catequese básica, mas de qualquer modo as crianças perguntavam e ainda eu falei alguma coisa sobre liturgia, entenderem. Eu dizia, olha, crianças, na idade de vocês eu não gostava da missa, com 11 anos eu não gostava porque eu não entendia. Então, acho que eu me vejo em vocês. Então, a gente vai estudar algumas coisas básicas da missa para vocês perderem a falta de interesse. E aconteceu isso. Elas pedem agora aos pais para irem à missa e isso foi muito gratificante ver isso. Certo. Então, além do blog, eu também desempenho um trabalho de catequese. Então, nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho, porque a gente quer saber de onde é que veio tanto interesse assim pelas coisas da igreja, de onde é que veio tanto interesse pela liturgia, pela teologia, mas no próximo bloco o Eric Marçal vai falar mais para nós do blog Direto da Sacristia e de onde é que veio esse interesse. Vou para o intervalo bem rapidinho, daqui a pouquinho eu volto.